Em certo dia, hora, da meia-noite que apavora. Livro errado. A Darkseid e o seu selo Medo Clássico estão de parabéns. E hoje o livro é O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Eu tava muito empolgado. Pra quem não sabe, esse selo Medo Clássico da Darkseid, eles pegam clássicos, basicamente, né, assim, de autores muito conhecidos, principalmente do terror, como é o caso do Edgar Allan Poe, nessa edição maravilhosa. Tem o volume 2 também, esse aqui é o volume 1, eu não tenho ainda o volume 2. E do H.P. Lovecraft, que eu também não tenho aqui, mas tem lá na casa da Monique. E tem também o da Mary Shelley, o Frankenstein. Frankenstein da Mary Shelley. Isso, acho que tem mais, só que a gente não vai lembrar tudo aqui. E o mais novo livro do Medo Clássico é O Médico e o Monstro e Outros Contos, de Robert Louis Stevenson. Nessa edição que tá uma sacanagem. Eu já vi muita edição da Darkseid e eu acho com sinceridade que essa é a edição mais bonita que eles já fizeram. Isso aqui é uma coleção de contos do Robert Louis Stevenson, que é o mesmo autor de A Ilha do Tesouro, maravilhoso. São 6 ou são 8 contos, eu não vou lembrar bem. Você acabou de contar. Combinando naquela que depois de ler eu tô considerando a obra máxima dele, que é O Médico e o Monstro, do original Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Essa obra, eu não posso começar a dizer como ela foi importante para a cultura, como ela influenciou a cultura no geral, em questão de filme, em questão de terror principalmente, em questão de diversas outras obras que se inspiraram no Médico e o Monstro e em outras obras de Robert Louis Stevenson, incluindo A Ilha do Tesouro. É óbvio que o principal intuito desse vídeo vai ser falar do conto principal, né? O Médico e o Monstro. Só que esse não é o único conto incrível desse livro, sabe? Tem alguns aqui que eu li, achei eles bons, mas assim, foram os que eu considerei assim mais passáveis. Só que tem uns que me marcaram profundamente e eu gostaria de comentar um pouquinho sobre eles, pro vídeo também não ficar muito extenso. Pra mim, o conto que mais se destaca fora o conto principal desse livro é O Diabo da Garrafa. Esse conto ele demonstra muita obsessão, sabe? Mostra como uma pessoa pode ir até a última instância da vida dela por amor e também por ganância. Um homem está andando por uma rua até que ele encontra uma casa muito bonita e muito interessado por ela. Ele é convidado pelo dono a entrar e conhecer todos os aposentos. Eis que o dono apresenta para ele uma garrafa e diz que nessa garrafa contém um diabo que realizará todos os desejos que ele quiser. Essa garrafa não pode ser dada, mas ela pode ser comprada, e ela só pode ser comprada por um preço inferior ao que ela foi comprada antes. E ao comprar essa garrafa, o nosso protagonista ele entra numa cilada muito grande. Ele realmente consegue tudo que ele quer, mas isso meio que vem a um preço. Talvez o preço seja a própria sanidade dele. Eu, na verdade, decidi não me aprofundar tanto em nenhum dos contos, fora o último, claro, mas usar eles para mostrar como era primorosa a escrita do Robert Louis Stevenson. Quando a gente pega o livro do Edgar Allan Poe, do Darkseid, a gente lê numa boa, sabe? A gente analisa aquilo como um clássico. Lovecraft é a mesma coisa, uma escrita meio lenta, só que o Robert Louis Stevenson era diferente. Por mais que tenha sido escrito no século XIX, você não sente aquele peso que você sente em outras obras antigas que você lê, sabe? Isso se deve ao trabalho de Paulo Ravieri, que foi o tradutor desse livro, e fez um excelente trabalho, porque esse inglês um pouquinho mais antigo, não é tão antigo assim, mas um pouquinho mais antigo pode ser um pouquinho complicado de se traduzir. E a própria edição e diagramação da Darkseid, que deixa o livro bem dinâmico. Isso é muito evidente, principalmente no Diabo da Garrafa, porque tu não vê as páginas passarem. Eita, me acertei aqui. Não vê as páginas passarem, sabe? Elas simplesmente vão voando e quando tu vê, tu terminou o conto. Acho que eu terminei ele, sei lá, no máximo em 1h30, por aí. E aí eu peguei o telefone, eu fiz um FaceTime com a Monique, Monique, pelo amor de Deus, tu tem que ler isso, sabe? Foi exatamente assim, gente. Esse livro ele tem um clima pesado, todo o conto dele tem esse clima pesado. Ele varia um pouco entre, né, a escrita que ele teve no Ilha do Tesouro e nesse próprio livro, porque ele tem sim aquele sentimento de aventura meio Indiana Jones, sabe? Que a gente sente na Ilha do Tesouro. Principalmente alguns contos do primeiro, para desfalizar, isso é muito evidente. Só que ele também tem aquele peso daquele horror antigo, sabe? Aquele negócio meio Edgar Allan Poe. Só que eu não sei explicar como o Robert Louis Stevenson consegue ter a própria personalidade dele, sabe? E você quase consegue ouvir ele sussurrando no teu ouvido toda essa história. Você não sente como se você estivesse lendo um livro, você sente como se você estivesse sentado na mesa de um bar afastado, tomando uma cerveja sozinho, e aí um estranho entra no bar. Ele caminha até você, ele senta na sua frente, ele segura suas mãos, ele fala:
eu quero te contar uma história. Caralho. E é por conta disso que eu considero ele... Desculpa Edgar Allan Poe, eu adoro Edgar Allan Poe, mas esse é o melhor livro da coleção Medo Clássico até hoje. Claro que a gente não pode deixar de falar do conto principal, O Médico e o Monstro. É um conto que ele explora principalmente a dualidade de uma pessoa. Uma coisa que já foi explorada em diversas obras, já foi explorada no Homem Invisível, já foi explorada na Marvel. Com qual personagem? Com o Incrível Hulk. O Incrível Hulk, ele é uma referência absurda ao Médico e o Monstro. O cara, ele nada mais é do que um doutor, o Dr. Bruce Banner, que representa o Dr. Jekyll, que se transforma em um monstro, que seria o Mr. Hyde. No caso, o Hulk, também com H. Eu tenho certeza que vocês sabem do que se trata o Médico e o Monstro, então eu não preciso dar uma sinopse tão elaborada. Eu interpretei esse conto como uma metáfora de um cara que sabe que tem uma coisa ruim dentro dele e tá buscando uma forma de se livrar disso, mas ao invés disso acaba soltando essa coisa ruim, sabe? Ele é um conto que ele tem essa vibe meio vitoriana de Jack o Estripador e tal, e todos esses contos meio sinistros, Penny Dreadful. Eu tô tentando ser pouco superficial sobre esse livro porque ele foi um livro que me surpreendeu muito, sabe? Tudo bem, eu tava com uma expectativa muito grande, então eu não sei se eu meio que gostei dele automaticamente por conta disso. Até porque teve uns contos que me incomodaram, mas eu me senti super surpreendido, sobretudo por outros contos que não o principal. Só que sim, o principal é o coup de Grace, a cereja no bolo. Aquela parada que fecha com chave de ouro. Ele é o maior conto, ele é quase uma novela. E ainda assim, ele é bem fluido, cara. Ele foi o conto que eu mais senti essa parada da linguagem antiga. Só que ainda assim, não é como se eu estivesse lendo um Edgar Allan Poe, que às vezes até tem algumas coisas difíceis de entender. Não, você vai suave, você entende tudo. Robert Louis Stevenson quase que te guia por uma história fantástica. Eu não sou um cara que senti muito medo, sério. Assim, pra mim, filme de terror, livro de terror, jogo de terror, eles só são de terror mesmo pelo conceito, porque eu não sou um cara muito de me assustar, não sou um cara muito de sentir medo dessas paradas mais fictícias. E dito isso, não, eu não senti medo lendo o livro, mas eu senti essa vibe sinistra nele, sabe? O Mr. Hyde, ele é um personagem que faz você sentir isso. Toda vez que o Dr. Jekyll sente que tá prestes a perder o controle, você sente medo por ele, sabe? Esse personagem, o amálgama dos dois, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, o médico e o monstro, são a mesma pessoa e você sente pena ao mesmo tempo que você sente raiva, ao mesmo tempo que você sente empatia, ao mesmo tempo que você sente repulsa, sabe? E não só pelo monstro você sente essa repulsa, muitas vezes pelo próprio doutor você começa a sentir, e muitas vezes você sente empatia pelo monstro, sabe? É um conflito de emoções que só um autor que sabe escrever muito bem consegue fazer. Eu fico muito feliz de ter recebido esse livro em parceria com a Darkside. Muito obrigado, Darkside. Não só porque eu queria ler ele há muito tempo, e sim porque eu senti que ele me desafiou como leitor, sabe? Ele fez eu perder certos preconceitos que eu tinha quanto a livros antigos. Ah, Renan, tu não gosta de livros antigos? Muito pelo contrário. A parada que eu mais leio são livros antigos. George Orwell e o próprio Edgar Allan Poe, Lovecraft. Eu leio muito Lovecraft, até porque eu jogo RPG. Só que eu sempre tenho, quando eu leio esses livros, aquela mentalidade de que eu não tô lá, sabe? Assim, tipo, por mais que eu consiga entrar no mundinho e muitas vezes me sentir como se eu estivesse na época que os caras estavam escrevendo, eu ainda estou aqui na realidade. Eu ainda sou o Renan de sempre, o Renan de 2019, lendo uma coisa que é antiga. Nesse livro, não. Nesse livro eu consegui imergir total e completamente na história. Por todos esses fatores e pela edição magnífica, sério, olha essa arte. É incrível. Eu digo que esse livro é o melhor da coleção Medo Clássico e é uma das melhores, se não o melhor lançamento da Darkside no ano de 2019. E fiquem atentos que a gente vai trazer mais coisas dessa editora aqui. A gente ama a Darkside de paixão, não só porque ela é nossa parceira, mas porque a gente já consumiu os livros dela muito antes disso, sabe? Eles gostam de terror tanto quanto a gente. Eles fazem uma coisa de fã para fã. A gente tem outras coisas deles planejadas, mas a gente teve que passar à frente o vídeo, que não ia ser vídeo, ia ser só um post no Instagram, mas eu fiz questão de fazer um vídeo desse livro para recomendar ele para vocês. É incrível, adquiram, de preferência no link aqui embaixo que ajuda a gente a crescer. Esse foi o nosso vídeo, a coleção Medo Clássico é uma coleção que eu amo de paixão. A gente, como eu falei anteriormente, a gente tem alguns outros vídeos da Darkside planejados, a gente tem vídeos de quadrinho também planejados, de cinema, de videogame. Então podem compartilhar o canal por aí que tem muita coisa e tem para todos os gostos preparada. Não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, a gente adora quando vocês deixam os comentários aqui embaixo. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com
o máximo de pessoas que vocês puderem. Ajudar a gente a crescer com o YouTube vai ser o maior presente que você vai dar de final de ano. A gente gosta muito de fazer esse conteúdo, então a gente está tentando de verdade crescer com esse YouTube, porque a gente considera o nosso conteúdo muito bom, mas somos suspeitos para falar, vocês que devem julgar. Eu creio que seja isso. Falou.